Descomplicando as finanças. Onze horas e 23 minutinhos, com o apoio da Fides Investimentos. Bem-vindo ao admirável mundo novo dos negócios e dos investimentos. Você que é nosso ouvinte, está bem por dentro do que é taxa Selic ou já ouviu falar? Vou te contar que a Day estava me passando uma informação aqui em bastidor, que querendo ou não, você se importando ou não, sim, a taxa Selic acaba mudando ou mexendo ou tendo a ver com a vida de cada um de nós. Por isso que é importante o quê? Ter a informação correta, e ela vem a partir de agora com a Daiane Gubert ao vivo, aqui no alto do Morro da Cruz, aqui na CBN com a gente. É aquele nosso bate-papo de todas as manhãs, Dai. Seja muito bem-vinda, ou de todas as semanas. Obrigada, bom dia. Taxa Selic, o que a gente tem a ver com isso, né, Eveline? A taxa Selic, ela é a mãe de todas as mães. É a partir da taxa Selic que todas as outras taxas são definidas. Isso determina o momento da contratação do financiamento imobiliário, da compra do carro financiado, o empréstimo. Então, com a taxa de juros para cima, o dinheiro fica mais caro. As pessoas acabam não contraindo esses empréstimos e as empresas também da mesma forma. Taxa Selic para baixo, o dinheiro fica mais barato e aí as pessoas compram apartamentos, casas, carros e financiam porque a taxa fica mais barata. A taxa de juros sobe em decorrência da inflação, que a gente falou semana passada. Inflação para cima é utilizada a taxa de juros para poder regular a economia. Então, taxa de juros para cima é resultado de inflação alta e isso não é legal. Do ponto de vista de investimentos, a taxa de juros para a renda fixa é muito boa. A taxa de juros subindo, a renda fixa sobe também. Mas do ponto de vista de mercado, Eveline, taxa de juros alta é muito ruim, né? Então, o mercado financeiro ele é muito vasto, tem muitas oportunidades de investimento. E quando a taxa de juros fica alta, todos os outros investimentos ficam deprimidos. O ideal mesmo é a gente ter uma inflação controlada, uma taxa de juros controlada e todas as operações de investimento acabam trabalhando melhor nesse ambiente. E a gente também fica deprimido quando os investimentos não vão bom, tá? Não vão bem. Gostei do termo, né? Que tem a ver com a gente também, com a nossa vida. Agora, quem regula tudo isso, ou quem define qual vai ser a nova taxa Selic, ou qual vai ser o patamar, é o Copom, que se reúne aí periodicamente, esse Conselho Fiscal Monetário. O Conselho de Política Monetária se reúne bimestralmente e define essa evolução da taxa de juros, com base em dados da economia. O principal dado é a inflação. Hoje, Eveline, é uma quarta-feira especial. É a quarta-feira do Copom. Final do dia, a gente vai ouvir nos noticiários qual foi a nova taxa. Ou a taxa sobe, ou a taxa cai, ou entra em manutenção. Nossa projeção de hoje, taxa em manutenção na ordem de 13,75 e acompanhar os novos desdobramentos. A gente está até numa semana, que é uma semana muito importante, porque agora no domingo a gente tem segundo turno de eleições e, querendo ou não, economia, finanças e política tem uma relação direta, né? A gente sempre sabe que quando os países estão em período de eleição, a economia ou as bolsas tendem a oscilar. Isso está acontecendo aqui também? O mercado está em compasso de espera. E semana que vem a gente pode falar qual é o novo desdobramento, né? O que a gente espera do ano de 2023 depois da nova configuração política. Muito bem, então na semana que vem, na quarta-feira, pode ser o nosso bate-papo aqui sobre esse assunto, tá combinado? Combinado. Muito obrigada a Day Gubert, que toda quarta-feira traz pra gente essas informações do mercado financeiro, mundo dos investimentos, e o nome do nosso quadro já diz, Descomplicando as Finanças. Porque, querendo ou não, pode ser um assunto difícil, ou você, nosso ouvinte, alguns podem ter familiaridade com esses termos, outros talvez não tenham tanto, mas querendo ou não, mexe sim e acaba influenciando a vida de todos nós. Então, informação, aquela que é a correta, aquela que é a do profissional que estudou para isso, é sempre fundamental para não cair nas pegadinhas, Day. Sem dúvida. Então a gente conta com você para isso, viu? Até semana que vem. Até semana que vem.